Vamos conversar um pouquinho sobre a frustração com o estilo de vida após a maternidade e qual é o impacto de continuar a viver assim. Sei que existem mulheres que não experimentaram essa desilusão, mas não é o que acontece com a maioria e eu me encaixo muito bem nesse segundo grupo. Para contextualizar, eu vou até contar um pouquinho da minha história para você entender aonde eu quero chegar. Um dia, a minha mãe me disse, e a gente conversando, falando sobre a adolescência, meus amigos, relembrando as histórias, os perrengues que ela passou, e um dia ela me disse que ela não conhecia ninguém que tinha vivido tão bem todas as fases da vida como eu vivi. E ela tem razão, eu concordo com ela. Ela disse isso porque eu soube curtir a minha infância e não tive pressa em crescer. Eu vivi a minha adolescência com muito estudo, porque eu sempre gostei de estudar, mas também com muita diversão, muito beijinho na boca, apesar dos limites bem estabelecidos que eu tinha nessa idade. Eu tive a minha festa de 15 anos, viajei sozinha com a escola para prestar vestibular em outras cidades, morei em república. Fiz muita farra, muitos amigos, tomei pau em matéria na faculdade, sim, mudei de curso, enfim, eu tenho muitas histórias e todas elas aconteceram no tempo, vamos dizer assim, esperado, no tempo certo, conforme se espera. Na infância de se brincar, na adolescência ali que você entra naquele processo de adolescer sem passar, por exemplo, por uma gravidez fora do horário, fora do tempo, Então, é nesse sentido que ela diz que eu vivi bem vivido cada uma das fases. Eu comecei a ter relacionamentos mais sérios apenas por volta aí dos 20 anos, e o mais longo deles, inclusive, ele ainda não está com prazo de validade vencido, porque eu sigo a vida com ele, com o meu marido, e juntos nós soubemos como construir uma vida a dois bem bacana. Namoramos 12 anos e curtimos muito também esse tempo de namoro, com muitas viagens, ele foi meu companheiro na faculdade, porque do meio da faculdade para frente ele esteve comigo, participava de tudo que tinha, de todas as festas, comemorações, organização da formatura, nos casamos. E a Sofia nasceu 3 anos depois da gente ter vivido aí debaixo do mesmo teto, Então, além de ter namorado por 12 anos, eu casei, ainda fiquei 2 anos casada, curtindo o casamento ali, aquele processo todo de adaptação, para depois eu resolver engravidar e a Sofia veio. Até lá, eu via a vida como se fosse um projeto, onde eu definia metas, planejava como atingir o que eu queria e fazia o que tinha que fazer para chegar lá. Minha vida profissional estava em ascensão de maneira até consideravelmente acelerada. E eu, como adorava o mundo corporativo, e tudo que ele me disponibilizava, eu era feliz e tinha realmente prioridades ali, eu sabia onde eu queria chegar. E com essa mentalidade, aos 33 anos, foi quando eu resolvi engravidar. E mesmo depois de acompanhar e ajudar a minha irmã, quando meu sobrinho nasceu, eu imaginei que filho também era uma questão só de organização. Mas para mim as coisas não funcionaram assim, não só para mim, como para qualquer mulher que encarou a gravidez, não digo nem a gestação, a gravidez, mas que encarou a vinda de um filho como sendo uma coisa simples, E para mim não foi assim. Então, para mim as coisas não funcionaram de forma simples, O medo, o desamparo, o amor, o querer aceitar, foram sentimentos que vinham e voltavam de uma forma muito descontrolada. Ao mesmo tempo que eu estava muito eufórica, de repente eu estava com muito medo, e nesse movimento eu me desgastava muito emocionalmente e literalmente eu sentia realmente a minha cabeça muito cansada e com certeza o meu corpo acompanhava esse cansaço.
Passei por um início de depressão justamente porque eu me percebia sendo tomada pela situação, mas como podia isso, né? Eu que sempre controlava tudo, de repente eu me vi numa situação sendo controlada, literalmente controlada pela chegada da Sofia na minha vida. Mas além de se perceber sem controle, o que mais isso representava? E o não saber, não ter noção do que isso representava era algo que alimentava mais ainda esse meu sentimento de desconforto. Eu a amava e eu a amo muito, cuido e cuidava dela com muito zelo, com muito carinho. Ela me trazia alegria e eu adorava os momentos que tínhamos juntas, principalmente durante a amamentação, porque era um momento só nosso, só meu e dela, e eu gostava até mesmo quando era de madrugada. Mas mesmo com tudo isso, eu não estava feliz, porque de alguma forma eu me sentia presa, eu me sentia amarrada, eu me sentia controlada, eu me sentia apiada. E como uma boa aquariana que eu sou, liberdade é um valor precioso para mim. Gosto da liberdade de poder ir e vir, de fazer coisas que eu gosto de fazer, mas no tumulto de me tornar mãe, eu acabei me anulando. Eu me anulei e eu acabei esquecendo de mim. E isso é muito triste. Eu me anulei, eu esqueci de mim. Eu entendi, inclusive, que era moleza da minha parte, que era frescura tudo que eu sentia. Eu me desqualifiquei em prol de ser a mãe como a minha mãe foi, de ser a mãe como a minha avó foi e de ser a mãe que a sociedade espera, né, que a gente seja. Meu Deus do céu, como eu me sentia mole quando eu me lembrava, por exemplo, das minhas avós, da luta diária delas com vários filhos, casa e sempre fortes, dando conta de tudo. Só nesse assunto aqui nós já temos um belo tema aí para uma live futura. Mas voltando, né, ao meu processo, no meio desse turbilhão todo, eu me sentia muito exausta, muito cansada, às vezes eu estava desanimada, em alguns momentos eu experimentei o sentimento de desmotivação mesmo e frustrada, além de triste, mas a frustração no sentido de que eu imaginava que a vida fosse de um jeito, que iria ser de um jeito, eu sabia que ia mudar, que a minha vida não seria a mesma, mas eu não imaginei que pudesse, por exemplo, a sensação é como se eu tivesse pego a minha vida, que de 33 anos eu tivesse colocado no liquidificador e que eu tivesse ali batido aquilo ali e eu não sabia o que ia sair, entende? Eu não sabia o que ia sair dessa mistura toda. Eu me sentia encurralada, né? Pela situação, justamente por não ver saída e por não ter uma visão, né, de como seria lá na frente. E assim, me sentindo dessa forma, uma característica que eu tenho e que é muito minha mesmo batata não fica assando na minha mão, e eu já estava percebendo que eu não estava bem e que tinha algumas situações e que tinha algo que precisava mudar. O meu olhar precisava, eu precisava de uma lente que pudesse me possibilitar enxergar algo além, para eu poder justamente sair do lugar. E assim eu fui atrás de ajuda e comecei o meu processo de autoconhecimento. Esse processo começou inclusive quando começou a depressão pós-parto. Eu tenho um conteúdo sobre isso. Quando eu disponibilizar essa live em vídeo, eu vou colocar o link desse conteúdo onde eu explico o que acontece quando uma depressão pós-parto se instaura na gente, né? Que eu aprendi justamente através dessa minha caminhada por esse processo aí de autoconhecimento, né? E eu fiz essa minha caminhada no meu tempo, na minha velocidade, da forma como era ok para mim, e segui nela até me reencontrar novamente e entender do que eu precisava. Essa palavra é muito importante. Eu me reencontrei. E depois disso, o próximo passo era encontrar como conciliar as duas coisas. Conciliar a Sofia e algumas coisas da minha vida de antes da chegada dela.
E isso é tão interessante porque no começo essas algumas coisas eram poucas, mas depois eu percebi que eu precisava resgatar até outras coisas mais que eu gostava para eu poder me sentir bem e inteira. E quanto mais eu me sentia bem e inteira, melhor mãe eu era, melhor mãe eu me tornava. Precisei conectar a Niara mãe com a Niara mulher para ser melhor mãe e me sentir feliz e inteira. E é esse o propósito profissional meu de hoje. Eu desejo ajudar mães que se sentem como eu sentia antes, a se sentirem inteiras, felizes. E eu não tenho dúvidas que dessa forma elas se sentirão melhores mães do que já são. E só há um jeito para isso, só tem um caminho a seguir. Primeiramente é trabalhar a permissão interna, se permitir a olhar para si. E com essa permissão pré-estabelecida, começar esse caminhar, começar esse caminho de autoconhecimento e de se conectar novamente com elas mesmas. E nesse percurso elas vão concretizar o desejo de ter mais tempo para elas, sim. E vão também validar o quanto da culpa que muitas vezes aparece tem fundamento em algo que é verdadeiramente real ou não. Quando estamos nessa situação, tomadas por alguma coisa, e nós como mães nos colocamos assim com muita facilidade, porque nós nos envolvemos muito com tudo que temos que fazer. E nesse movimento de estar totalmente tomada, nós nos desconectamos de nós a tal ponto de nem perceber uma leve dor de cabeça que já está presente há alguns dias, por exemplo. Essa desconexão ela pode ser tão grande ao ponto de você só perceber que tem algo errado quando essa dor torna-se algo muito maior, como uma enxaqueca, ou até mesmo algo mais sério. E vivendo assim, tomada, o cansaço físico e mental é muito maior. O desânimo, a desmotivação se tornam cada vez mais presentes na vida da gente. E a frustração só cresce por estar justamente nessa rotina intensa, correndo atrás do prejuízo e ainda se sentir devedora no final do dia. É muito difícil isso e realmente é muito doloroso a gente estar com a força de fazer o melhor, de aprender, de ser uma boa mãe e no fim do dia sempre tá ali se sentindo culpada por algo que entende que não fez bem, deveria ter feito melhor, ou até mesmo se não deu conta de fazer tudo o que você entende que deveria ter sido feito naquele dia. E se sentindo assim, a gente não é a melhor mãe que nós poderíamos ser. E sabe por quê? Porque quando você se sente assim, tomada, triste, desanimada, frustrada, cansada, na verdade, não é você, né? Quando nós nos sentimos assim, nós não estamos disponíveis para os nossos filhos como eles nos demandam. Se sentindo assim, a gente apenas atende o que é necessário. E a gente nem tem essa visão, a gente acha até que está fazendo muito e que está se esforçando, mas a verdade é que a gente só atende o necessário. Se o seu filho, por exemplo, te chama para brincar, como que você vai sentar no chão ali com ele para brincar se você está cansada ou se você está desanimada? Nessas horas, para muitas mães, o celular é a boia salva-vidas e isso é uma infelicidade. Estar tomada dessa forma te faz agirem muitas vezes com impaciência ou até mesmo com uma certa agressividade. E aqui eu não estou falando apenas de palavras ditas ou de atos como um tapa na bunda, por exemplo. Não. Entra aqui também aquelas caras e bocas que a gente costuma fazer e que muitas vezes diz muito mais do que 1000 palavras ou 1000 atitudes. E numa situação assim, o seu filho pode estar interpretando que ele te atrapalha. Ele pode entender que, nossa, criança só atrapalha. Ou até mesmo questionar na cabecinha dele o seu amor por ele, pensando assim, nossa, a mamãe está sempre cansada, irritada, eu só atrapalho. Será que a mamãe não me ama? Eu acho que a mamãe não me ama. E imagina ele seguir para a vida com essas verdades, né? Com essas crenças de criança só atrapalha, que ele te atrapalhou muito na vida,
né, durante a infância dele, como será que vai ser elaborado essas questões para quando ele for adulto. Numa noite, eu estava muito cansada, o Carlos tinha viajado a trabalho e eu já estava sozinha, já com as crianças, já tinha quase uma semana. E muito cansada, eu organizei o banho, dei janta para as crianças e já deixei eles prontinhos para dormir. E só depois disso eu fui me organizar, né? Aí eu tomei meu banho e foi um banho bem rápido. Também desci, comi, jantei, mas também foi coisa assim bem rapidinha, porque o que eu queria mesmo era deitar e dormir. O meu cansaço eu queria desligar, queria desmaiar. E deitamos todos, eu, o Miguel e a Sofia, porque eu deito com eles lá no quarto onde eles dormem até eles dormirem, né? E uns 10 minutos depois, no máximo, eu já estava dormindo, eu acho até que eu estava sonhando. E de repente o Miguel me acorda e me pede leite. Gente, eu fiquei muito irada. Assim, na hora, sem pensar, no auge da emoção, eu só lembro de dizer assim para ele: não, você não quer leite não. Eu lembro de eu falar assim: não, você não quer leite não. Você acabou de jantar, não tem como. Eu não vou descer para fazer esse leite para você. Falei desse jeito e sem nenhuma dor na consciência, gente. Eu virei pro lado e voltei a dormir. E eu nem sei se ele dormiu, se ele tentou me acordar de novo, só sei que no outro dia acordamos, vivemos o dia, né? Passamos pelo dia. E quando chegou a noite, quando nós já estávamos já deitados novamente ali para dormir, nesse dia continuava lá só eu, ele e o Miguel, né? Ele e a Sofia. Ele me perguntou com um cuidado enorme, gente, tipo assim, com aquele cuidado nas palavras. Ele falava assim: mamãe, posso te fazer uma pergunta? De um jeito todo assim, chameguinho dele, manipulador que ele tem, né? E na hora que ele já veio com aquele tom, eu já tinha entendido o que ia acontecer e eu confesso que já comecei a sentir um pouquinho daquela dorzinha no coração, né? E aí eu respondi para ele: sim, eu disse que sim, né? E aí ele perguntou: se eu te pedir leite, você faz para mim? Nossa, gente, doeu muito e entendi tudo que tinha acontecido, entendi que eu até estava certa quando eu penso que ele não estava com fome, eu não deixei meu filho dormir com fome, mas no entanto a forma como eu agi é que foi inadequada. E não precisava ser assim. Não precisava ser assim de jeito nenhum. Mas tomada pelo cansaço, agi com o instinto que a raiva de ser acordada ali acionou em mim naquele momento. E nessa hora ali a culpa vem, e ela vem mesmo assim para rasgar o peito da gente. Mas raciocinando sobre isso, a gente entende, compreende, a gente elabora, a gente percebe o que foi que aconteceu, e quando você olha dessa forma o fato, o fato ocorrido, e entende sim aonde você falhou e tal, tudo mais, essa culpa ameniza, principalmente no ponto em que você se conecta na mãe que falha, porque toda mãe falha e toda mãe passa por umas situações dessas, né? E a forma como você lida com esses momentos de falha, às vezes é até muito mais importante do que a falha em si. Eu pedi desculpa pro Miguel, eu expliquei para ele, eu expliquei isso que eu tô contando para vocês, e ele compreendeu. Falei que eu estava cansada e que eu já estava dormindo, e aí eu fui acordada. Então ele compreendeu, ele me desculpou e eu desci, fiz o leite dele, né? Mas assim, esse exemplo e não só isso tudo que eu tô trazendo, né? Com isso tudo eu espero assim ter te tocado, te feito refletir e pensar do quanto é importante ser feliz, né? De ser leve, mesmo sendo mãe. É possível sim, se você topar
se olhar, se você topar se conectar, reencontrar com você novamente, lembrar de coisas que você gostava de fazer, coisas que te davam prazer. Gente, tem mulheres que não se lembram nem do que gostava de comer. Entra na cabeça dela apenas assim o cardápio que ela tem que pensar na semana, das coisas que a família come, ela não. Ela não. Entende? Um exemplo aqui também, na minha casa, por exemplo, eu sou a única que come pepino. Pepino e chuchu são coisas que só eu como. E eu compro e faço aqui sim, para eu comer. Então, tem uma situação muito similar a essa acontece, de às vezes mulheres que são mães não compram nem as coisas que não lembra de que, eu gosto de chuchu, eu vou comprar chuchu para mim. Ela lembra do brócolis que o marido gosta, ela lembra da batata que a filha mais velha gosta, ela lembra da banana da terra, que ela gosta de comer uma banana frita, mas ela esquece de lembrar dela, né? Então você precisa estar disposta a realmente se conectar a isso e principalmente nessa caminhada decidir por não abrir mão de você em detrimento de situação nenhuma. Porque você feliz será a mãe melhor, será uma mãe melhor e com certeza você feliz, você ensinará os seus filhos a serem felizes. E também você poderá ensinar a eles, com o seu exemplo, a nunca se desconectarem deles mesmos, sabe? Dos seus sonhos e de que eles podem seguir a vida, ter um relacionamento, ter filhos e continuar gostando das coisas que gostavam de fazer e procurar fazer as coisas que eles gostavam de fazer e que davam prazer a eles. Eu gosto e me dá muito prazer estudar, participar de aulas presenciais, de imersões de vivências em grupo, é algo que eu gosto. Gosto da leitura, eu gosto do momento de estar ali, eu gosto dos trabalhos. Inclusive, esses dias minha mãe me perguntou, né? Nossa, Niara, esse é o último curso, né? Você não vai fazer mais nenhum curso de pós-graduação, não vai fazer nada não, né? Quando é que você vai parar de estudar, né? E aí eu respondi para ela, falei assim, olha mãe, eu acho que nunca. Porque se tem uma coisa que eu gosto é de aprender, de estudar, eu gosto desse ambiente dos estudos, do curso e tudo mais. Outra coisa que eu gosto muito, eu amo viajar com a família, eu adoro viajar só eu e meu marido, e eu também gosto de viajar sozinha. Eu adoro e eu tenho necessidade de ter alguns momentos sozinha, eu comigo mesma, no silêncio, ou ouvindo uma música, ou fazer uma caminhada sozinha. Eu gosto de ter esse momento meu comigo. Inclusive me abastece, e quando eu passo vários dias sem eu ter esse momento comigo, eu já percebo que eu começo a ficar irritada. Outra coisa que eu gosto também, eu adoro encontros para um café com pessoas que eu amo e que me fazem bem. Eu saio nutrida desses momentos, eu gosto também de uma cervejinha, eu adoro dormir e geralmente eu me organizo aí para dormir umas 2 horas no domingo ou no sábado à tarde. Não é todo final de semana que dá, mas quando dá eu procuro fazer isso sim, porque eu sei que vai me fazer bem. Porque eu sei que eu vou acordar descansada, vou acordar feliz. Eu amo ter momentos somente com a Sofia e outros também somente com o Miguel, principalmente na fase que eles estão agora, que eles estão naquela fase onde eles estão brigando muito, sabe? Pelo espaço deles, pela atenção da gente, é um cutucando o outro, é um desafiando o outro. Então é uma fase que sim faz parte, né, do crescimento deles, do desenvolvimento deles, de aprender a brigar por si mesmos, pelo espaço deles, mas é algo também que estar junto deles, sair o tempo inteiro, estar só com eles ali, ficar participando desse momento de brigas também me traz desconforto. Então eu adoro ter momentos com eles separados e mesmo antes dessa fase eu já tinha esse hábito
né, de vez em quando sair com a Sofia, fazer algo só eu e a Sofia. Aí ela falava que era o dia das meninas da casa, e quando é o meu dia de fazer alguma coisa só eu e o Miguel fala assim, hoje é o dia do momento mamãe com filho, e é muito bacana, são momentos assim que que você dá um pouco mais de atenção para um dos filhos, e você o percebe melhor, vamos dizer assim, você o percebe ali melhor como indivíduo, como individual, né, com as necessidades e com a demanda dele, que cada um te demanda de um jeito, né? Então esses são alguns exemplos, e eu procuro sim viver essas coisas que eu amo com uma frequência maior. Quando eu digo, por exemplo, ontem, para você, quando fazer no último conteúdo que eu criei, né, que eu fiz, que foi a live de ontem, para você incluir coisas que você gosta, que te dão prazer, pelo menos 2 vezes por semana, experimenta fazer isso, que você vai já notar uma grande diferença nesse seu estado de humor, num certo bem-estar geral de você com você mesmo. E quando eu me percebo que eu tô chata, é porque eu estou esquecida de mim de alguma forma. Isso é assim, Aliás, eu nunca percebi um momento diferente. Se eu tô chata, se eu tô irritada, se eu tô aquela mãe que tá pegando no pé demais das crianças, eu dou um passo atrás, eu respiro e eu começo a pensar, né, no como é que tá a minha rotina, o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer, e geralmente é porque eu me esqueci. Me envolvi com as demandas, me envolvi novamente com a situação, deixei que eu fosse tomada novamente, né, pela essa rotina intensa e cansativa, e aí é onde a gente se esquece da gente.